Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimento a si, cumprimento todos os colegas do Executivo Municipal, todas as pessoas que estão presentes na sala e aqueles que nos escutam à distância. E começo hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, juntando a voz do movimento Alternativa Com às vozes de todas as pessoas e entidades que têm divulgado e promovido a realização da 22ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes, que decorrerá no Largo 1º de Maio, junto ao Tribunal, entre os dias 25 e 27 deste mês de outubro. Queremos reforçar o convite a todos os cidadãos de Abrantes, da região e do país a visitar a Feira Nacional de Doçaria Tradicional, aproveitando para consumir de forma moderada e responsável, naturalmente como deve ser em tudo na vida, e a assistir aos diversos espetáculos e oficinas que estão previstos no programa divulgado. Do programa, destacamos pelo especial interesse que podem ter para os visitantes os espetáculos Ao Sabor do Fado João Vaz Convida, Cantadores do Alentejo e o 6º Encontro de Música Popular e Tradicional Portuguesa com o Canta Abrantes e outros grupos convidados. Mas tendo em conta o que se passou realmente na última reunião de Câmara, não podemos deixar de fazer referência aos factos, que infelizmente são recorrentes, e à interpretação que fazemos dos mesmos, factos esses que originaram o abandono do Sr. Vereador Vítor Moura da referida reunião. Como referiu o movimento Alternativa Com em comunicado, a saída do Sr. Vereador Vítor Moura foi totalmente compreensível e justificada no exercício do seu legítimo direito à indignação. De facto, o Sr. Presidente continua a confundir maioria absoluta com poder absoluto, obstruindo ou condicionando o direito de expressão, sem interrupções e impedindo a prerrogativa de resposta às perguntas que são feitas pelo Sr. Presidente ou pelos vereadores da maioria, de acordo com o regimento e os princípios democráticos. O movimento Alternativa Com solidariza-se com a atitude do vereador Vítor Moura e repudia publicamente mais este lamentável episódio, no ano em que celebramos o 50º aniversário da Revolução Democrática de Abril, e espera que todas as forças políticas da oposição rejeitem os inócuos, falaciosos e benevolentes relatórios de avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito da Oposição, habitualmente aprovados pela maioria PS, contra os quais sempre nos opusemos. Os abrantinos contarão sempre com os eleitos do Alternativa Com para denunciar e enfrentar, além das opções autárquicas que muito têm custado aos bolsos e à qualidade de vida dos cidadãos, os abusos de poder e o culto de personalidade que têm mantido Abrantes num permanente pântano e nevoeiro democráticos. Também na sequência do que se passou na última reunião de Câmara, sinto-me hoje na obrigação de desfazer 4 mitos que o Sr. Presidente insiste em repetir em sucessões de reuniões de Câmara e que, como mitos que são, não correspondem de todo à verdade e à realidade. Julgamos que os cidadãos têm direito a esse esclarecimento, até porque, como se sabe, uma mentira repetida muitas vezes tende a ser confundida e percebida como uma verdade, o que de facto não é. O primeiro mito é o de que dizer a verdade e criticar construtivamente aquilo que está mal, com o objetivo de corrigir e melhorar, é dizer mal das pessoas e das instituições e não puxar por elas, e é não as respeitar ou valorizar. A revelação do número de alunos colocados na ESTA e na EPTRA é o exemplo mais recente da exploração deste mito. Está enganado, Sr. Presidente, ocultar a verdade e apenas elogiar ou mesmo lisonjear as pessoas e as instituições, dizendo meias verdades, é que não as ajuda a ser melhores e a superarem-se. Nós não temos medo da verdade e da nossa boca só se ouvirá a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Continuaremos a criticar construtivamente o que está mal e, obviamente, a elogiar o que está bem, quando isso fizer sentido, apresentando ideias, sugestões e propostas de melhoria e desenvolvimento, que é o que temos feito ao longo do presente mandato. Infelizmente, a resposta típica deste Executivo, de maioria absoluta PS, é ignorar, deturpar e rejeitar as nossas propostas, mesmo quando elas são manifestamente benéficas e até de natureza consensual, vindo algumas a serem implementadas posteriormente, como foi o caso da contratação de um médico para Mouriscas no âmbito do projeto Pata Branca ou do alargamento da oferta de ensino superior à EPTRA com o início do curso técnico e superior profissional em equinicultura e atividades hípicas, para dar apenas 2 exemplos. O segundo mito é o de que a oposição, e falamos por nós, Movimento Alternativa Com, aprova quase 100% das propostas trazidas pelo Sr. Presidente da reunião de Câmara e que, segundo as suas palavras, corresponderiam àquilo que é a atividade política do Executivo Municipal de maioria absoluta PS. Já tivemos ocasião de denunciar este mito, mas o Sr. Presidente insiste nele, pelo que voltamos a esclarecer que, na verdade, a maioria dos assuntos agendados na ordem do dia e aprovados em reunião de Câmara decorrem da gestão corrente jurídico-administrativa do município, sendo geralmente regulados por disposições legais
que todos devem cumprir, exigindo-se apenas, quando muito, alguma dose de bom senso e empatia, para além da óbvia confiança na honestidade e competência dos serviços municipais que preparam as decisões. Todavia, esta gestão corrente é tão minimalista que, se não fosse a importância política, democrática, social, cultural, económica e ambiental dos assuntos por nós trazidos ao período antes da ordem do dia da reunião de Câmara, esta mais pareceria um mero despacho administrativo ou de secretariado destinado apenas a ratificar decisões já tomadas entre portas fechadas pela culpa do PS. Muito bem. De facto, a realidade é exatamente a oposta àquela que o Sr. Presidente pretende fazer passar, porque se formos a apurar a percentagem de propostas que já apresentámos aqui em reunião de Câmara, em todas as áreas de governação municipal, talvez cheguemos a uma percentagem próxima dos 100%, não de aprovação, mas de rejeição das nossas propostas por parte da maioria do PS, de forma liminar, sem sequer dar oportunidade a qualquer discussão ou debate. O terceiro mito é o de que as decisões tomadas por este órgão executivo, que é a reunião de Câmara, não devem merecer uma apreciação técnica por parte dos vereadores da oposição, entendendo-se por apreciação técnica a fundamentação jurídico-administrativa que é determinada pela Lei nº 75 de 2013. Criticou-nos, nomeadamente, por fazermos um trabalho técnico e analisarmos os procedimentos administrativos e técnicos. A falsa dicotomia que o Sr. Presidente estabelece entre aquilo que é político e aquilo que é técnico revela um preocupante desconhecimento de que deve existir um cuidadoso e rigoroso equilíbrio entre ambos. Os órgãos autárquicos são, por natureza e definição, órgãos políticos, sendo todas as suas decisões, por essa simples razão, políticas, mas têm sempre um substrato técnico, jurídico e administrativo que deverá merecer a devida fundamentação. Trata-se, por um lado, de cumprir a lei e, por outro, de respeitar a oposição, que não tem pelouros atribuídos. Recordo-lhe, Sr. Presidente, que o Estatuto dos Eleitos Locais, a Lei nº 2987, 30 de junho, estabelece no seu artigo 4º que são deveres dos eleitos locais observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos atos por si praticados ou pelos órgãos a que pertencem e cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais relativas à defesa dos interesses e direitos dos cidadãos no âmbito das suas competências. Ora, como podem os vereadores da oposição cumprir estes deveres sem verificarem procedimentos e disposições legais? É impossível e absurdo. Na verdade, o que o Sr. Presidente quer é que os vereadores, sem pelouro, aprovem tudo de olhos fechados, não verificando nem procedimentos nem disposições legais, eximindo-se assim ao dever que têm de escrutínio e oposição política. A compreensão desta relação entre a base política e a base técnica das decisões autárquicas assenta na convicção que se tem na e da democracia, assim como na confiança que se tem no conhecimento técnico-científico e na sua essencialidade para a tomada de decisão política, designadamente das boas decisões políticas, ou seja, aquelas que fomentam a qualidade e o bom governo das instituições. Por último, o quarto mito, que é o de que não há motivo para reclamação por parte da oposição ou dos cidadãos quando algo está mal, porque podia estar pior, ou que é melhor ter pouco do que não ter nada. Esta atitude sistemática do Sr. Presidente, própria de quem defende o poder a todo e qualquer custo, é negativa, não contribuindo para a correção do que está mal e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Vimos-la, por exemplo, quando revelámos aqui em reunião de Câmara o número dos alunos colocados no novo curso técnico e superior profissional da EPA, Instituto Politécnico de Santarém, em equinicultura e atividades hípicas, e o Sr. Presidente desvalorizou o facto de só terem sido preenchidas 12 das 25 vagas, a que corresponde 48%, afirmando que o importante era o curso arrancar. Não tem importância também desvio negativo ao objetivo estabelecido e também desaproveitamento da capacidade instalada, encarecendo significativamente o custo pedagógico e não só por aluno? Vimos-la também quando revelámos aqui em reunião de Câmara que o número de utentes com médico de família atribuído em Abrantes tem vindo a cair desde que foi criada a nova ULS Médio Tejo em janeiro, e aproveito para dizer que no último mês Abrantes perdeu mais um médico de família, tendo ficado de repente sem cobertura de médico de família mais 1.450 cidadãos. O Sr. Presidente desvaloriza repetidamente o facto, afirmando que o importante é que os cidadãos poderem aceder a uma consulta de recurso à urgência hospitalar, não ficando ninguém sem cuidados médicos. Não tem importância a falta de médicos de família? Para que servem, afinal, os médicos de família se o Sr. Presidente acha que se pode passar bem sem eles? Concluindo, portanto, em conclusão, concluindo este ponto, permita-me, Sr. Presidente, que recorde as suas palavras a quando da tomada de posse, faz agora 3 anos, ou fez agora 3 anos, deste Executivo Municipal. E as palavras são suas.
Queremos Abrantes com oportunidades para todos. Queremos Abrantes governada de forma eficaz, participada e com proximidade. Servir a nossa população é o nosso principal desígnio. Sr. Presidente, não podíamos estar mais de acordo com estas suas palavras. Apenas lhe pedimos que as cumpra com verdade e rigor. Muito obrigado.